Varias primaveras atrás, una vez en un pueblo de Brasil, se unen en matrimonio Otto Willy Ludeque, de nacionalidad alemana, y la señora Olivia Hirsch, brasilera. Han formado una familia de 5 hijos: Willy Cristiano, Ottomar, Arno, Harry y Rosemarie. Esta pareja nunca se hubiesen imaginado que uno de sus hijos sería totalmente diferente, activo, pujante, valiente. ¿Y por qué? Porque ya traía en sus genes la virtud de ser un gran visionario. Él, desde muy joven, sentía una necesidad de descubrir otros rumbos, otras oportunidades de la vida, distinta a lo que estaba realizando en ese momento. Entonces comenzó a investigar nuevas perspectivas de desarrollo. Él es Willy Cristiano, inconmensurable soñador, que un día tomó sus maletas cargadas de quimeras y comenzó su viaje de hombre colonizador. En todas estas decisiones que tomó, es muy importante destacar que los resultados de sus éxitos en general influyó la educación, la cultura y el apoyo de aquella mujer llamada Olivia, su madre, además de toda la familia. Hoy, a tanto tiempo de aquella decisión, podemos ser testigos de los resultados de sus visiones, claramente con muchísimos ingredientes que la vida lo deparó, pero con tantas conquistas que jamás se lo hubiese imaginado. El día 3 de abril de 1960, en la ciudad de Tres Lagoas, Brasil, Willy contrae matrimonio con Valeria y tienen 3 hijos: Magda Cristina, Daniela Adriane y Fabiano, que hoy tienen el gusto de manifestar parte de sus historias y lo que significa su padre con estas palabras. Nunca pensei que eu ia, ir para o lado que meu marido foi. Eu, inclusive, quando ele começou aqui no Paraguai, eu trabalhava já no escritório, ajudei na cooperativa, cuidando dos meus filhos que tinham que estudar. E ele cuidava dessa parte, foi indo, era devagar, mas foi indo, que foi crescendo, Depois eu comecei até a acompanhar, com as crianças, eu vinha junto, a gente passava horrores com a chuva e atolada, mas eu sempre acompanhei, As crianças não tinham estudo ainda, no começo. Depois foi indo, foi aumentando, engrenando, daí ele começou a lotear aqui, e vender terras, vender terrenos, e eu então fiquei mais sozinha com as crianças. Elas foram depois estudar fora e eu cuidei dessa parte, sempre. Hoje eu vejo, nem acredito, no que eu vejo dele, como cresceu e como está lindo, e meu filho também, morando aqui, numa casa assim muito boa, muito bonita, e ele gosta daqui. Isso para mim é confortante. Olha, Willy, eu só queria te pedir uma coisa, que você tem uma idade avançada já, e eu acho que você tem que ter mais consciência que você não é mais jovem, e que você tem que se cuidar, levar as coisas mais assim, mais leve, porque o que foi feito, acho que já foi feito. Então, para você ficar também com a cabeça mais tranquila, mais
amena, não, de cuidar mais. É essa parte, né? Porque agora a gente, você principalmente, tem mais idade do que eu, nem tanto, né? Mas tem. E eu acho que você tem que cuidar de si e cuidar da família, né? Então, eu acho que a gente tem que curtir ainda o resto que dá, né? Eu te amo. A gente viajava muito para a praia. São as recordações que eu mais tenho, que a gente viajava todo ano para a praia e sempre acontecia algo inédito, né? Aconteceu de bater carro, né? Que não me esqueci, mas foi assim muito... que ficou muito na memória, não foi traumático, mas foi assim, que o pai foi mostrar o mar pra gente e o carro da frente freou e ele não viu. Então foi algo que me marcou muito. E quando a gente ia nos outros anos pra praia, a minha mãe sempre falava assim, meu bem, tem que abastecer. E meu pai falava, já tem um posto logo ali. E ela falou, meu bem, passamos por um posto. E ela, não, tem um logo aí. De repente, tava nós parados na estrada, sem combustível, e meu pai tendo que buscar, pedir carona para buscar combustível pro carro. Tirava a gente de sempre levar um monte de bagagem, um monte de lata, porque na época fazendo farofa, a gente sentava em cima e ficava lá esperando o pai. E não foi uma vez, nem duas vezes que isso aconteceu. Então foram coisas que marcaram muito na minha vida. Quando eu era criança, né, foi as partes assim, porque as férias eram muito divertidas. E meu pai sempre foi uma pessoa muito bondosa, muito boa. Eu lembro assim que quando ele sempre era muito ausente, ele nunca estava em casa, ele vinha para o Paraguai quando a gente ainda era pequeno. E ele trouxe um papagaio pra gente, que ficou muitos anos, já chamava de Rico. Então, assim, cresceu com a gente até na época da adolescência, né? Daí depois um gato pegou ele. Então foram coisas assim que me marcou muito nessa fase, né? Meu pai sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Ele sempre não falava o que a gente tinha que estudar. Ele deixava por nossa conta. Eu era muito indecisa, porque passei muito cedo no vestibular e fui estudar fora, depois voltei para Foz. E nesse período o meu irmão veio morar para o Paraguai e eu fiquei mais em companhia com a minha mãe, que eu estudava em Foz, né? Fui estudar em Foz, e sendo que antes eu estudava no Rio Grande do Sul. Mas assim, quase todos os finais de semana, assim que era possível, o pai estava em casa, né? Era mais complicado naquela época porque não tinha asfalto. Sempre que ele podia, ele estava presente. Mas a gente sempre teve muitas memórias boas, fazia churrasco no prédio que a gente morava, né? Se reunia com os vizinhos. Então, assim, foi uma época muito gostosa. Foi uma época, assim, que me marcou muito também nessa fase da minha vida. Até eu me formar na faculdade, começar a trabalhar e nisso minha mãe, né, eu morava com a minha mãe, mas ela também começou a ficar muito sozinha na época, né, porque meu irmão já estava no Paraguai, mas enfim, foi uma época assim que me marcaram demais. Eu tive relacionamentos meio complicados, sabe, mas meu pai nunca se interferiu nisso. Foi coisa assim que meu pai deixou a minha escolha, né, ele nunca veio se interferir dizendo se era bom, se não era. Dava alguns conselhos, sim, mas nunca foi daquele de querer escolher ou elegir, né, que nem você fala, eleger alguém. Ele deixou por minha conta, apesar que eu sempre não fui muito, não acertei muito, né, mas a vida é assim, né? Sim, meu pai sempre foi um exemplo, assim, ele sempre foi uma pessoa muito boa pra gente, então eu não posso reclamar de que meu pai sempre foi uma pessoa assim que sempre teve uma visão muito grande sobre as coisas e quis ajudar muitas pessoas e para nós também nunca faltou nada, né? Então eu só tenho boas recordações assim do meu pai e aqui ele está deixando um grande legado com tudo que ele fez em construir 2 cidades. Eu me lembro quando a gente vinha para cá, ainda era pequena, era tudo estrada de chão, teve situações em que a gente atolava bastante, né? Eu me lembro de uma situação assim que a gente atolou e eu
estava muito preocupada porque era criança e eu dei um grito e meu pai me deu um tapa. Foi o primeiro tapa que eu lembro que meu pai me deu, porque meu pai não era de bater, né? Então isso marcou na minha vida, mas eu entendo que a situação era um estado que estava todo mundo meio nervoso, né? Por estar todo mundo atolando, mas não foi coisa que traumatizou, mas que marcou, né? Mas assim, vejo que meu pai fez muitas coisas boas e ele deixou duas cidades, né, muito prósperas para o futuro, que tem tudo para crescer e ser uma excelente cidade para se morar e trabalhar. Bom, pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim, pelas oportunidades que o Senhor me deu de estudar, de escolher a minha profissão, de poder ter uma vida muito boa. Passamos, né, por uma época difícil na minha adolescência, que foi uma época de transição, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre soube entender tudo muito bem. E eu tenho muita admiração por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, por todas as pessoas que o Senhor ajudou, apesar que muitas vezes a gente contesta sobre que nem todo mundo merece ajuda, porque o Senhor tem um coração muito bom e acaba não vendo, assim como eu também, que as pessoas não são aquilo que elas demonstram ser, né? Então são experiências que a gente passa na vida pra gente evoluir, pra gente crescer, pra gente amadurecer, por mais que muitas vezes a gente tá na frente dos nossos olhos, a gente não enxerga, mas eu tenho maior respeito, maior amor pelo Senhor, meu Pai, e pode ter certeza que o Senhor fez o melhor que o Senhor pôde fazer para mim e o Senhor tem feito também. Eu te agradeço de coração, te amo muito. As minhas primeiras recordações eu tenho quando nós morávamos em Três Passos e meu pai viajava muito para Santa Rosa e tinha uma Kombi. Eu me lembro de viajar com ele nessa Kombi, assim, tem algumas recordações. Depois, quando nos mudamos para Marechal Cândido Rondon, ele sempre foi muito aventureiro, muito de mudanças e empreendedor. Eu me lembro dele construindo as cooperativas lá no oeste do Paraná, e eu acompanhava também a parte da construção dos graneleiros. Era sempre uma novidade. Meu pai sempre foi uma novidade, que quando eu era muito pequena, não tenho assim tanta recordação dele, né? Porque a minha mãe e o meu pai, eles mudaram para Marechal Cândido Rondon e eu fiquei um tempinho com os meus avós lá para terminar a escola. Depois nós voltamos nós mudamos também para Marechal Cândido Rondon, e lá em Marechal Cândido Rondon era uma cidade muito pequena. Eu me lembro que tinha 2 quadras de asfalto e a minha mãe assim começou a trabalhar com meu pai. E me lembro das nossas aventuras lá no barro, porque era barro vermelho, era bem diferente do lugar onde eu morava, que já era mais organizado, né? E depois de Marechal Cândido Rondon, meu pai começou a fazer umas amizades com pessoas aqui do Paraguai. E aí eu me lembro que eu era adolescente, tinha uns 10, 11 anos de idade, e ele comprou umas terras aqui. Me lembro que as primeiras viagens que ele fez para cá, assim, não as primeiras, né, mas posso considerar as primeiras, e eu vim junto com ele, né. Me lembro de uma viagem muito especial que nós viemos para cá e dormimos em barracas, né, e daí começou a chover, a gente não conseguia voltar e tínhamos suprimentos assim muito rústicos, né? Eu me lembro do meu pai sempre comprando melancia. Isso é uma lembrança que eu tenho, né? Então a melancia nos salvou naquela época, porque tinha tanta melancia no carro e foi o que era o nosso alimento para a gente aguentar, suportar 2 dias para voltar, né?
E quando nós chegamos aqui tinha muita naranja, né? Por isso o nome Naranjal. Então essa também é uma lembrança que eu tenho de infância. O meu pai, ele é uma pessoa que sempre prezou a nossa liberdade de escolha, sabe? E eu tenho que reconhecer e ser grato a ele, porque ele sempre nos deixou livre para escolher o nosso destino. Embora ele quisesse que a gente ficasse junto, isso era uma opção nossa. Eu vejo o meu irmão optou por ficar mais perto dele, né? E eu fui sempre uma aventureira como ele. Eu sempre fui muito livre. E hoje eu tenho assim essa noção e essa gratidão em relação a essa liberdade que ele nos deu. Então, se hoje nós não estamos todos grudados com ele, mas nós temos esse sentimento de gratidão. Pelo menos eu tenho esse sentimento de gratidão. Olha, Blanca, assim, embora muitas pessoas não reconheçam o trabalho dele agora, neste momento, em função da idade dele, né? Ele foi um pai para todas as pessoas, muito mais do que pai para mim, entende? Ele foi um pai que cuidou dessa cidade como um filho, entende? Essa cidade para ele é uma filha que ele cuidou na parte do desenvolvimento e assim, não largou ela. E eu acho que a maior contribuição do meu pai para o Paraguai foi sempre selecionar pessoas que viessem com um propósito maior e não um propósito só de ganhar dinheiro. Um propósito que fosse realmente construir algo para o bem comum. Meu pai pensa muito no bem comum. E às vezes é mal entendido, sabe? Entendido na parte desse bem comum que ele gosta, sabe? Então eu acho que o maior legado que meu pai vai deixar para o Paraguai é o bem comum, porque ele deseja mesmo que o Paraguai seja uma pátria querida, uma pátria de paz, uma pátria de liberdade, uma pátria de democracia. Me dá orgulho, é o que eu penso assim, no fundo do meu coração. Embora todas as dificuldades, né, que a gente passou, em termos de ausência, né, do meu pai sempre foi bastante ausente, mas eu reconheço que foi por um propósito maior. E esse propósito está aí como duas cidades, né, Naranjal e Naranjito, e a contribuição que ele deu para o Paraguai, né. Meu pai, eu quero que você saiba que nós te admiramos muito e temos muito orgulho de tudo que você realizou. E isso para nós, embora muitas vezes, sabe, te pareça diferente, é um carinho e uma gratidão eterna que eu tenho por ter vindo nessa experiência terrena como tua filha. Aprendi muito. Te amo muito, pai. Um beijo. Meu pai foi sempre era um sonho para mim, porque ele sempre chegava muito pouco, a gente conviveu muito pouco. Vamos dizer, eu nasci no Rio Grande do Sul, vim com 9 meses para o Paraná, e daí desses 9 meses até os 3, 4 anos, ele comprou aqui no Paraguai. Então, ele vinha muito para cá. Eu me lembro, quando ele chegava, para mim era uma festa. Me lembro dele trazer, tinha uns chicletes, umas coisas, que eram umas bolinhas que vinha, um negócio compridinho, tinha as bolinhas assim, que vinha, eu gostava muito. E ele trazia presente. Para nós era bastante importante isso. Naquela época, até, vamos dizer, falar dos meus 7, 8 anos, daí eu me lembro dele quando ele chegava. Daí eu me lembro quando ele comprou um carro. O carro comprou uma veraneio amarela. E aquilo era um ícone na época. E daí eu dormia dentro dela. Eu dormia dentro dela porque era um carro tão grande que era uma caminhonete que na época não existia. Mas para mim era um sonho. Eu lembro até os 12 anos, aos 12 anos a gente veio morar para Foz, daí ficou um pouco mais fácil as coisas, bonitinho. Lá no tempo que morava em Rondon, nós tínhamos uma chácara bonita, tinha um açude muito grande. Grande para a época, hoje já não é
Então, assim, 1 ou 2 hectares, não consigo me lembrar bem, mas eu me lembro que ele estava lá. E ele sempre do jeito dele. Uma vez ele teve uma geada grande e matou toda a grama. E ele botou fogo e nós estávamos dentro dela. Ele se esqueceu que nós estávamos dentro, estava eu, meus primos, bonitinho, que nós estávamos dentro do açude. E daí tivemos que esperar passar todo o fogo para a gente conseguir voltar. Essas são coisas que eu lembro do pai, das loucuras, como o Ludec, nós somos tudo meio louco da cabeça, né? E daí quando veio para Foz, daí ficou um pouco mais perto de fazer as coisas. Daí então eu vinha muito, eu vinha para cá, eu amava isso aqui. Então eu vinha, o pai não ia buscar, eu pegava o ônibus Santa Rosa, 12, 13 anos, o Santa Rosa, me lembro até o nome, 151, era o número de um ônibus e outro era 500, me lembro como se fosse hoje, eram os 2 ônibus que passavam aqui por dentro, estrada de chão, então não tinha ruim. Lembro que nós vinha, quando o pai vinha, pegamos chuva, atolamos, ficamos, eu amava, gostava de pescar, passar, o pai gostava também, então gostava de trator de esteira, porque era bonito, naquela época era bonito, tinha muito bicho, tinha tudo, muita coisa. Essa infância eu não vou esquecer, não tem. Tudo que eu fiz, que eu vim para cá, para largar uma faculdade e vim para cá justamente foi para ter um seguimento do que ele fez aqui. Tanto que estou aqui, onde eu vim, cheguei em 88, larguei a faculdade em 88 e estou aqui até hoje. Então já é uns par de anos já. Ele chegou num negócio assim, onde ele teve por amizade, por influência, alguma coisa aconteceu. E vamos lembrar de Capitão Adiala, que chegou, que daí a parte dos leivas, do tempo da OIBR, chegar e fazer um desafio, olha, não é qualquer um. Não é qualquer um que vai conseguir fazer o que ele fez. Jamais. Jamais. Hoje, para você entrar, se a gente vai sair daqui para entrar lá no Maranhão, hoje nós temos máquina, nós temos tudo. Antigamente era um facão e foi-se, motosserra pequena e abrindo lá. Nós até gozava que as estradas tinham muita curva, existia muita curva porque havia uma madeira, tipo, pegava um lapacho grande, um IP grande que ficava, que o trator de esteira não ia, daí tinha que desviar. Então, daí as curvas ficavam assim. E desviando as árvores até chegar aí. Aí saiu de lá, bateu até Formosa, chegou por tal da Aurora 1, tá? Até chegar aqui. Depois teve vários caminhos, porque nós tínhamos um ícone que chamava Rio Mondaí, que nós não tinha acesso para chegar, para atravessar o barco. Porque a maioria dos riachos, dessas vertentes que tinha lá, procurava um lugar mais baixo e passava com o carro dentro do riacho. Mas o Mondaí não tinha como. Então, para mim, eu posso falar assim, ele é meu herói. Só que dentro do Paraguai, na região da parte sul do Alto Paraná, ele é uma lenda. Ninguém fez e ninguém vai fazer o que ele fez, porque hoje já não existe mais. Hoje é tudo muito mais moderno, que eu falei, coloquei uma coisa no Brasil, onde que qualquer lugar no mundo, na África ou da onde que seja lá, com o equipamento que tem, é tudo mais fácil. Chegou aqui, eu tive que abrir caminho de Santa Rosa para até chegar no Laranjal, para descobrir, isso foi em 1975, 76, eu tinha 6 anos, mas a história eu conheço bem. Todos os dias que podia, as férias era julho e janeiro, ficava aqui, que era meu sonho e ser até hoje. Olha, pai, vou falar assim, essa parte pesa. Você tem que saber que você é a minha fundação, você é o meu herói, você é tudo que eu tive na vida e fiz, aprendi e deixei de fazer ou deixar de fazer, foi por tua causa. Você foi uma pessoa que me apoiou desde pequeno, tanto nos altos como nos baixos, né? Pegar aquela parte de o senhor me empurrar uma coisa muito maior do que podia aguentar. Eu fui um leão, mas o leão também virou um gato. E daí quando virou gato, o senhor foi o primeiro a passar a mão em cima da minha cabeça e falou assim, levanta que vai virar leão de novo. E nós estamos aqui.
Eu amo mais do que tudo, ninguém vai sofrer mais quando o pai for do que eu. Já falei isso para o senhor, não precisa falar nada. Por mais que hoje nós temos umas divergências, mas isso é uma questão totalmente normal, porque nós temos configurações diferentes, temos pensamentos diferentes do time, mas o meu sentimento não vai mudar nunca. Você pode ficar com muita certeza. Te amo, pai. Tan solo escuchar los testimonios de sus adorados hijos, que podemos decir que estamos ante un hombre destacado por sus ejemplos tesoneros, vigorosos, valiente y con una visión que resaltan con las imágenes de lo que hoy es Naranjal y Naranjito por sus significativas obras. Otra faceta de Don Billy digno de destacar es que ha invertido e invierte una gran parte de su tiempo con extensas labores de bien. Nunca perdió el foco de sus ideales y perspectivas. Sigue promoviendo y apoyando a la comunidad con la mira de poder realizar significativas obras a favor de los jóvenes como actores principales del futuro de nuestra sociedad. Una historia sublime. Don Billy debió tener muchísimo coraje para iniciar este largo camino e interesante propuesta. Muchas incertidumbres en medio del monte, selvas, abundantes peligros, pero jamás le venció el miedo ni la desolación. Solo pensaba y trabajaba contra todos los desafíos. Billy fue y será el pionero más resaltante e importante de la historia del Alto Paraná, Paraguay, digno de tomar y duplicar los esfuerzos, dejar un legado cultural de mucho trabajo y con resultados establecidos en la responsabilidad, la honradez como Don Billy. Les invito a que conozcamos esta parte del planeta a través del de Don Billy Ludeque, alucinante e impactante. En el próximo capítulo. Gracias.